Olá, sou Alessandra Nenevê e atuo como designer gráfico e de produto há mais de 20 anos. Hoje eu vou compartilhar com vocês minhas experiências com a criação de cartazes de projetos culturais para adultos e crianças. Esta web palestra integra a série de episódios sobre os elementos de investigação teatral do Grupo Obragem de Teatro. Quando um projeto cultural é criado, ele precisa ser divulgado. E essa é a primeira função do cartaz: criar uma comunicação visual com o público para informar sobre a existência de um projeto ou evento. O cartaz precisa falar graficamente sobre o projeto e atingir diferentes pessoas e lugares. Ele precisa gerar interesse e participação. E por isso, uma boa combinação de texto e imagem é fundamental. Além de informar sobre um evento, o cartaz tem uma função documental, porque registra um acontecimento. Os cartazes são bons em preservar a história, apresentar os recursos tecnológicos e as tendências de uma época. E por meio deles nós podemos fazer muitas leituras sobre o comportamento humano. Nesses 20 anos de criação de cartazes, muitas coisas mudaram, especialmente a mudança de cartazes impressos em papel para cartazes digitais. Atualmente, a comunicação cultural tem acontecido majoritariamente de forma online, e as questões ambientais têm impulsionado a descoberta de estratégias eficazes e menos danosas à natureza. Depois da pandemia de 2019, desenvolvi muitos cartazes que foram divulgados apenas em plataformas digitais. Os cartazes da peça de teatro filmado Temporal e o cartaz da leitura dramática do texto As Horas de Amiru Giacre são exemplos. Então, eles têm que apresentar a identidade do projeto com imagem ou fonte e todas as informações práticas como data, local, horário e logomarcas de entidades incentivadoras. Mas, para um cartaz ser eficiente, ele precisa oferecer uma camada simbólica ao projeto. Ele precisa rapidamente contar uma história e resumir a linguagem do grupo, do artista ou do evento, com formato, cor, imagem e escolha de uma fonte que revele a identidade do projeto. Durante a minha trajetória junto ao Grupo Obragem, eu tenho investigado e experimentado diferentes técnicas para a criação de cartazes. Primeiro, foram os cartazes com ilustrações, que geralmente apresentam uma dramaticidade com a qual eu, como designer, posso escolher seguir na mesma direção ou propor uma oposição. Essas escolhas são mediadas por conversas com a equipe artística do projeto e durante esse processo muitas coisas podem mudar. O primeiro cartaz que realizei com ilustração foi para a peça Entre, de 2003. A fonte, com um aspecto de desenho à mão e aparência de esboço, foi aplicada com um tom de amarelo fosco, reforçando a materialidade da composição. O cartaz foi impresso em formato A1, que é um formato bem grande, para provocar a experiência física do olhar, quase em escala humana, e destacar a intensidade emocional da peça. Depois desse primeiro cartaz vieram outras criações com ilustrações, como o cartaz da peça Solo, de 2004, em formato horizontal. Mais recentemente, o cartaz da peça Pinóquio, de 2016, em formato A3. Depois das ilustrações,
Por um longo período, desenvolvi cartazes com as imagens da fotógrafa curitibana Helenise Degeniski. E essa parceria resultou em cartazes mais cinematográficos, com cenas e narrativas. Essa abordagem transferiu para as fontes maior investigação simbólica, com o uso das cores, desenho e tamanho das letras. No cartaz da peça O Quarto Ensaio sobre a Intimidade dos Corpos, de 2007, por exemplo, o jogo entre letras maiúsculas e minúsculas sugeriu a leitura da palavra ar, que se relacionava com os assuntos da peça. E no cartaz da peça Coração, de 2018, a palavra coração vibra com as cores e a repetição da palavra. O cartaz é uma forma muito rica de expressar ideias, e isso pode acontecer de muitas maneiras, com ilustrações e seu caráter mais emotivo, ou com fotos e sua característica mais concreta. Os dois recursos podem chegar até o público e impactar suas percepções, pelas metáforas ou pela força narrativa. Além das ilustrações e das fotos, desenvolvi cartazes com elementos gráficos como linhas, texturas e composições para construir significados. Porque o design é isso, uma combinação de elementos para dizer algo. Com o cartaz da peça Noboro, de 2010, o desenho gráfico de uma cerejeira trazia o ambiente simbólico do Japão para a concretude do cartaz, e isso dialogava diretamente com o espetáculo, que apresentava a história de um autor japonês. E a peça Cristiano, o Cão Louco, de 2014, ganhou um cartaz marcado por uma textura avermelhada, com manchas de sangue e com uma fonte borrada, que lembra a máquina de escrever. Tudo isso para trazer o universo da repressão e da tortura que era desenvolvido na peça. O material gráfico complementar, como o programa, incorporou marcas visuais como sublinhados e clipes enferrujados, reforçando a sensação de documentação antiga, marcada pelo tempo e pelo desgaste. Com o Grupo Obragem, o cartaz é a principal peça de divulgação visual, mas cada projeto é acompanhado de materiais complementares, como o programa, que tem características mais documental, e pode ter fotos, depoimentos sobre o processo e referências, e também é a peça gráfica com maior liberdade criativa. Ainda filipetas com agendas de ações e materiais promocionais, como marca-páginas e cadernos, por exemplo. Até 2022, eu vinha desenvolvendo cartazes com esses três principais elementos: ilustrações, fotografias e elementos gráficos. Mas a tecnologia evoluiu e atualmente a inteligência artificial é capaz de gerenciar uma capacidade enorme de dados para criar conteúdo. Sempre trabalhei com uma combinação de softwares como Corel, Illustrator e Photoshop, que são softwares comumente usados por designers. Mas em 2023 passei a usar também os recursos da inteligência artificial, com o objetivo de explorar essa ferramenta. Então, em 2023 usei a plataforma Midjourney para criar o cartaz da peça Morro Brasil. E em 2024 o ChatGPT para o cartaz da peça Algum Lugar.
evidente que os prompts são específicos e servem unicamente para as obras em questão. Os avanços tecnológicos do nosso tempo revelam novas ferramentas para diferentes áreas de trabalho e acredito que isso é um reflexo do desenvolvimento humano. A inteligência artificial é uma ferramenta. A complexidade do ser humano nunca será superada por uma máquina, nem mesmo sua capacidade de imaginar e criar. Eu acredito nisso. A criação de cartazes dos projetos para crianças do Grupo Obragem tem sido uma experiência muito rica para pensar o design. Em todos os projetos para adultos ou crianças, inicio com o briefing, que é quando todas as informações disponíveis sobre o projeto são apresentadas e dão uma direção para seguir com o projeto. Com os cartazes para crianças, sinto que preciso desenvolver o cartaz com mais clareza visual. Então, o uso de cores vibrantes e formas mais divertidas tem sido um recurso muito eficiente. Diferente dos cartazes para adultos, em que os conceitos podem ser mais abstratos, quando crio para crianças, busco maior clareza e objetividade. E isso pode acontecer até mesmo na forma final do cartaz. Para a peça Tweak, por exemplo, que mostrava um dia de passeio na praia de um avô com seu neto, o cartaz tinha a forma de um peixe. Usamos um recorte especial para evidenciar a temática. E, além do cartaz, o programa se transformava num brinquedo, o que proporcionava maior vida útil ao material. O corte especial também foi usado para a filipeta de divulgação do filme de animação MMM, A Montanha do Meio do Mundo. O corte especial que contornava as borboletas trazia leveza e dava a ideia do voo. Com os projetos para crianças, o diálogo com as ilustrações tem sido frequente, porque geralmente elas nascem no processo na sala de ensaio. Com a peça Pinóquio, de 2016, o cartaz foi criado a partir de sobreposição de texturas, desenho e colagens. E o programa, devido às restrições orçamentárias, porque o material também tem que caber dentro do orçamento do projeto, era um livretinho com várias páginas, mas que foi pensado para obter o maior aproveitamento de uma folha de papel. Além dos cartazes, tenho desenvolvido projetos especiais que têm continuidade. E aí o desafio é manter a identidade do projeto, mas assimilar o tempo e suas inovações. Assim acontece com os cartazes da Mostra Move, que a cada edição tem uma nova proposta. Os projetos de livro me dão muito prazer, porque além da função de comunicação, existe a preocupação com a leitura. O livro propõe uma experiência prolongada, então a combinação de informação e clareza são essenciais. O livro precisa de conceito estético e elaboração técnica para garantir conforto ao leitor. O livro mais recente que diagramei foi Alegorias da Alteridade, volume 2, do figurinista Eduardo Giacomini. Acredito que os projetos de design têm de ser vivos e múltiplos. Eles têm de dialogar com o seu tempo. Entendo esse trabalho como produção de linguagem, um tipo de comunicação que reflete a cultura de forma física, com experiência sensorial. Falei bastante, espero que vocês tenham gostado de me ouvir. Foi um prazer pensar a função dos cartazes e rever minha trajetória. Até um próximo encontro.